Professora, a gente não tá conseguindo entrar pelo computador, não pelo celular. Por onde? Pelo celular. O celular eu acho que é mais complicado mesmo, viu? Mas, ó, já tem bastante gente chegando aqui, já estamos com 26, então significa que tá funcionando, a pessoa que tá com algum probleminha no equipamento dela, na conexão dela, né? Bom, pessoal, eu quero iniciar a aula fazendo um comentário que é sério com vocês, tá? Nós, os professores, a gente tem o controle de todo mundo que está participando da aula e de todo mundo que está visualizando os vídeos. A gente sabe disso. E eu deixei a videoaula gravadinha para vocês aí, a continuação da Primeira Guerra Mundial. Eu fiz slides, eu separei, eu peguei a informação fundamental para vocês, montei um trabalho, deixei lá disponível e, inclusive, no último slide eu coloquei a tarefa. Eu coloquei a lição de casa que era para fazer, que é inclusive o que eu vou fazer hoje, corrigir nesta aula a lição. E eu fui agora, antes de entrar na aula de vocês, visualizar lá, porque dá para saber, dá para saber até por nome, hein? Quem viu a videoaula, quem visualizou a videoaula, e apenas 12 pessoas viram a aula. Então, é aquilo que eu já disse para vocês, não estou aqui querendo dar bronca, mas é aquilo que eu já disse para vocês logo quando a gente retornou. 50% de chance disso daqui dar certo está nas mãos de vocês. Se vocês não cumprirem com o combinado, se vocês não correrem atrás, não, poxa, a aula está lá disponibilizada, não assistir, não observar o que tem para fazer, não vai ter condições. E vocês sabem que vai ter avaliação, vai ser num sistema diferente? Vai, mas vai ter, né? Então, como é que se diz? Faça, assista o vídeo e faça. Bom, para hoje eu vou corrigir realmente a tarefa que eu pedi. Então, peguem o livro de vocês, eu já disse também para estarem com o livro à mão, tá? Página 55. É a partir daí que eu pedi para vocês realizarem essa tarefa. Então, vou fazer a correção com vocês. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui no chat para mim. O que der para eu colocar aqui, eu vou colocando. Se não, eu vou falando. Vocês vão prestando bastante atenção. E lembrando que a aula está gravada. Se tiver alguma dúvida, vai voltar lá no plural, vai abrir a aula e vai assistir, tá bom? Página 55. Na página 55, tem um texto sobre a Primeira Guerra Mundial, que dizia o seguinte, né? A gente tem que responder as questões aí. A Primeira Guerra Mundial está relacionada ao clima de grande tensão que envolvia algumas nações europeias no início do século XX. Vários conflitos ligados a rivalidades, disputas e ressentimentos afetaram as relações entre diversos povos e governos. Essas divergências geraram um clima belicoso. O que é isso? Um clima belicoso é um clima de guerra, de armamento, né? Tudo que é bélico está relacionado à guerra. Um clima belicoso sem precedentes, que culminou no maior confronto armado até então, envolvendo maiores potências mundiais da época. Aí a pergunta diz o seguinte: no fim do século XIX e início do século XX, por trás de uma aparente tranquilidade do cenário político europeu, escondia-se um clima de instabilidade e tensão que acabaria por mergulhar a Europa na Primeira Guerra Mundial. Aí vem, destaque 2 fatores que contribuíram para essa instabilidade. 2 fatores. O que a gente pode dizer aqui? Primeiro, lembra que eu falei que existem, né, motivos que levam a uma guerra e depois um fato isolado para começar a guerra, que foi a morte lá do arquiduque Francisco Ferdinando. Aqui no caso, 2 fatores, a gente pode colocar aqui a disputa imperialista por colônias, tá? A disputa imperialista por colônias.
Tudo bem? E também a gente pode colocar a corrida armamentista. Então, ó, corrida armamentista e disputa imperialista por colônias. Essa questão 1. Questão 2. Cite as principais alianças formadas antes da Primeira Guerra Mundial e os Estados-nações envolvidos em cada uma delas. Essa tá bem tranquila, né, de fazer. Tinha, inclusive, nos slides que a professora fez para vocês. Tríplice aliança. Alemanha, Áustria-Hungria, que é a mesma coisa que o Império Austro-Húngaro, e Itália. Esses 3. Depois vem a Tríplice Entente. Inglaterra, França e Rússia. Ah, professora, mas não está faltando os Estados Unidos aí? Tá, mas é que os Estados Unidos ele vai entrar praticamente no último ano da guerra. Os Estados Unidos entram na guerra lá em 1917, no finalzinho, para colocar fim ao conflito mesmo, né? Para terminar com a guerra, tá? Então, página 55, corrigida. Vamos agora, que eu deixei lá para vocês também, página 58. Leia o texto. Vamos lá. Segundo Bismarck, bom, quem é Bismarck, para começar? É o líder da Alemanha na época, tá? Segundo Bismarck, alguma infeliz bobagem nos Balcãs iria iniciar a guerra seguinte. A Áustria-Hungria, com a leviana belicosidade dos impérios senis, decidiu usar a ocasião para absorver a Sérvia, como tinha feito com a Bósnia e a Herzegovina em 1909. Primeiro que a gente tem que entender aqui, não é uma infeliz bobagem, porque o fato que aconteceu aqui foi a morte de uma pessoa, e a morte de uma pessoa muito importante, porque é o herdeiro do trono austro-húngaro, o Francisco Ferdinando, não é uma pessoa qualquer, né? Então, não é uma infeliz bobagem, aconteceu um assassinato, tá? Naquela ocasião, a Rússia, enfraquecida pela guerra com o Japão, tivera que concordar, forçada por um ultimato alemão e pela presença do Kaiser em brilhante armadura, segundo ele próprio, ao lado de sua aliada, a Áustria. Para vingar-se dessa humilhação e para defender seu prestígio como a maior potência eslava, a Rússia estava agora preparada para colocar ela própria a brilhante armadura, ou seja, a Rússia está pronta para partir para a guerra para defender a Sérvia contra a Alemanha, né? Questão número 1 diz o seguinte: que acontecimento pode ser caracterizado como a infeliz bobagem nos Balcãs, responsável pelo início da Primeira Guerra Mundial? Eu falei que vocês não vão esquecer isso nunca, porque isso aqui vai cair muito para vocês em provinhas, em vestibular, no Enem. O fato que marca o início da Primeira Guerra Mundial é o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. Então, o fato é o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. Coloquei aqui para vocês, tá bom? Tá dando para pegar, pessoal? Tá tudo bem aí? Sim? Sim. Ótimo. Sim. Tá bom. Sim. A questão número 2 diz o seguinte, vamos lá. De acordo com o texto, de que forma esse episódio foi responsável pelo surgimento de um conflito de proporções inicialmente continentais e posteriormente mundiais? Gente, deixa eu explicar, depois a gente coloca como a gente vai escrever, mas é mais ou menos assim, né? Eles estão divididos em grupos, então, 2 blocos, né? A gente tem lá a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, tem? Eles são rivais,
né? São blocos rivais. Então, é mais ou menos assim, mexeu com um do meu grupo, mexeu com todo mundo. Mexeu com outro do outro grupo, mexeu com todo mundo. Então, é mais ou menos assim, mexeu com os meus amigos, mexeu comigo. Eu vou ajudar, eu vou entrar aí para defender. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu, né? Então, a gente vai responder dessa maneira, ó. Como a guerra foi baseada em uma política de alianças, a partir do momento que o membro de uma delas é ameaçado, todos juntam-se para defendê-la, tá? Então, como a guerra foi baseada em uma política de aliança, a partir do momento que um membro de uma delas é ameaçado, todos entram em ação para defendê-la. Então, é esse esquema que acontece, tá bom? Deu para pegar, pessoal? Sim? Pro, repete mais uma vez, por favor. Pode Eu repetir. vou escrever aqui que fica melhor, né? Vou Tá. colocar aqui Sim. para vocês. Tá bom, então vamos lá. Como a guerra. É que eu não estou escrevendo. Como a guerra é baseada em uma política de alianças, a partir do momento que um membro delas é ameaçado, os outros entram em sua defesa. Pronto, assim ficou bom. Os outros entram em sua defesa, tá? A Aline não entrou porque o tudo bem, meu anjo. Você fala para a Aline que a aula está sendo gravada, depois ela vai lá para a forma, e aí ela vai ter que recuperar e assistir por lá, né? Porque não tem o que fazer por aqui. Mas eu entendi o porquê que ela não entrou, tá bom? Obrigada por avisar. Vamos continuar, pessoal? Então, página 58, corrigida. Depois eu pedi para vocês virem para a página 60. Olha, quem não assistiu a videoaula não tinha nem condições de fazer isso daqui, né? A não ser que ficou aí lendo a apostila sozinho. Mas a videoaula estava muito boa. Quem assistiu, pode escrever aí, pode garantir para a turma que estava valendo a pena, que devia ter assistido essa aula, aliás, deve voltar lá e assistir. Bom, na página 60, muito bem, estava muito boa mesmo, caprichei. Na página 60, a gente tem aí uma imagem, né, a primeira foto, é a imagem do que isso? De uma trincheira, como a gente explicou aí, né, lá na videoaula, que era uma trincheira. Identifique as duas fases do conflito da Primeira Guerra Mundial, a qual delas a batalha retratada na imagem pode ser relacionada por quê? Duas fases. Primeira fase, eu falei para vocês que a Alemanha partia com seu exército para cima de todo mundo de uma maneira muito rápida. Isso era chamada guerra de movimento. Então, durante o primeiro ano da guerra, de 1914 a 1915, aconteceu uma guerra de movimento. Então, essa é a primeira fase. Vocês vão colocar aí. Então, ó, é para identificar duas fases. Então, a primeira é essa. Entre 1914 e 1915, a gente tem a guerra de movimento, marcada pelos violentos ataques do exército alemão. Primeira fase. Tranquilo? Segunda fase, a gente tem a guerra de trincheiras. Lembra que eu expliquei que vai chegar um determinado momento que os exércitos do lado da Tríplice Entente também vão estar fortalecidos e não vai ter mais aquela supremacia da Alemanha partir para cima de todos com o seu exército. Vai haver um equilíbrio de forças. E a partir do momento que ocorre o equilíbrio de forças, a guerra trava. E a guerra deixa de ser uma guerra de movimento para ser uma guerra
de trincheiras, uma guerra parada, estagnada. Na videoaula que eu deixei para vocês, fica bem explicadinho e bem nítido como é que é a vida dentro da trincheira, a guerra de trincheiras. Eu reforço e eu vou bater nessa tecla até o fim. Quem não assistiu a videoaula, vai lá no canal, vai assistir, porque senão não vai entender essa estrutura que foi montada aí, né? Essa estrutura que ficou estagnada a Primeira Guerra Mundial. Então, não deixem de ver, tá? Então, a resposta dessa questão é simples. A gente vai falar que a primeira fase foi uma guerra de movimento e que a segunda fase, depois de um certo equilíbrio de forças entre as nações, é a guerra de trincheiras. Tudo bem? Deu para entender aí, pessoal? Professora, qual a data das fases? Você pode colocar 1915, ok? A segunda fase, aí ela vai até o fim da guerra. Ela vai de 1915 a 1918. São 3 anos que os soldados vão ficar aí realmente dentro de trincheiras, travando a guerra, tá? Respondido, pessoal? Ok? Então, vamos lá para a questão número 2. Descreva as dificuldades enfrentadas pelos soldados que lutaram nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, ficou bem claro para quem viu, né, lá na última aula. É tudo complicado, tudo, né? Os caras ficaram vivendo 3 anos da vida deles dentro de um buraco cavado ali na terra, com o exército inimigo à sua frente. Às vezes, esse campo de batalha não tinha mais que 50 ou 100 metros de distância. Então, eles estão sujeitos constantemente a tiroteios, né? Podem perder a vida a qualquer momento. O ambiente da trincheira é completamente insalubre, ou seja, faz muito mal à saúde. Alimentação precária, socorro precário, falta de munição, de armamento, suprimentos. Lembra que eu falei para vocês que os suprimentos, eles até chegavam, mas era muito difícil ter a coragem de ir para o campo de batalha para pegar uma daquelas caixas que os aviões deixavam ali, né? Era muito perigoso. Então, como é que se diz? Precisava ter muita coragem. A vida na trincheira foi um verdadeiro inferno. Não tem outra descrição para isso. Mas, o que a gente pode colocar aí? As condições de vida eram péssimas. Existia insalubridade, né, a questão da saúde. As trincheiras, elas eram um foco de transmissão de doença. Tem alguém que acrescentou mais alguma coisa, gostaria de dizer? Das dificuldades? Então, fome, frio, sono, tudo isso também entra aí, né, pessoal? Medo, fome, frio, sono, medo, péssimas condições, tá? Ok? Fala aí pra mim, tudo bem? Tudo. Tá ótimo. A 61 também tinha que fazer, né? Vamos lá. Questão número 3. Em uma das fases mais traumáticas da guerra, os combatentes se defendiam dentro das valas cavadas no solo, causando também uma guerra psicológica entre os soldados de ambos os lados. Dessa forma, o uso de trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Alternativa? Quem fez? Vamos lá? Ai, ai, ai. Alternativa? Ninguém fez essa, gente? Aê, Davi, muito bem. Muito bem, Davi, certinho. Alternativa B. Desgastou os exércitos envolvidos, além de promover grande número de mortes. Muito bem, certinho. A próxima, então, simulando. Mostra um cartaz para a gente analisar aqui, né? O cartaz ao lado mostra o Lord Kitchener
secretário de Estado da Guerra do governo britânico, entre 1914 e 1916, conclamando a população a se alistar nas Forças Armadas, por ocasião da Primeira Guerra Mundial. O cartaz põe em destaque o que, pessoal? O que o cartaz põe em destaque? Ó, o cartaz está dizendo, né? Seu país precisa de você. É isso que o cartaz está dizendo. Então, ele põe em destaque o quê? Hein? Vamos lá. Amanda, coloca aí. Não, não é a letra D. Também Eu coloquei a B. A B, Fernanda, muito bem. Nacionalismo, que é o que a gente chama Amanda. Desculpa, Amanda, perdão. Que é o que Tudo a gente bem. chama de amor à pátria, né? Então, seu país precisa de você. Vem para a guerra, vem lutar pelo seu país. Então, a alternativa B está correta. Bom, pessoal, tudo aquilo que foi pedido para vocês foi corrigido bonitinho nessa aula, tá? Vou bater na tecla de novo. Quem não entrou, eu juro, hoje ainda eu vou sair dessa aula, mais tarde eu vou entrar lá na visualização e eu vou anotar quem não assistiu a minha aula, porque tem que assistir para entender direitinho o que está acontecendo. A aula gravada, ela é uma continuidade das aulas que a gente está dando aqui ao vivo para vocês, tá? Então, eu não posso ficar retomando o tempo todo o que eu deixei gravado lá. Então, é a tarefa de vocês, tá? Entrarem na aula e assistirem, ok? Ainda aqui na página 61, eu quero falar um pouquinho sobre a tecnologia de guerra. Bom, a Primeira Guerra Mundial, ela foi muito importante, como é que se diz? Do ponto de vista tecnológico. Muito desenvolvimento aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. A Europa, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, vivia a Segunda Revolução Industrial e seus avanços tecnológicos. Então, pessoal, muita coisa que estava melhorando serviu aí para a guerra. E já comentei um pouquinho isso com vocês quando eu expliquei o que era a Bela Época. Então, muita coisa. Automóveis, iluminação elétrica, telégrafo sem fio, grande variedade de bens de consumo, tudo isso poderia dar a ideia de que a tecnologia tinha um fim exclusivo do bem-estar da humanidade. Mas a situação não foi exatamente assim. Enquanto algumas pessoas celebravam o conforto da vida moderna em vários países, a indústria bélica também funcionava a todo vapor. Assim, a guerra entre as potências não foi travada apenas nos campos de batalha, mas também dentro dos laboratórios e das indústrias, porque os países queriam o tempo todo provar uns aos outros, né, quem estava mais forte, mais poderoso no desenvolvimento tecnológico. E aí, nesse momento, vão surgir, assim, coisas terríveis, como, por exemplo, armas de destruição, a metralhadora, os canhões, os tanques de guerra, a adaptação do avião para a guerra, a adaptação de navios para o combate, submarinos, que eu já falei para vocês qual é o objetivo de um submarino, né? Gases tóxicos e uma infinidade de coisas aí voltadas para a guerra, tá bom, pessoal? Gente, aqui na página 63 da apostila, a gente tem uma atividade que fala sobre uma coisa que foi muito utilizada pelos alemães durante a guerra. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada Zeppelin? Não sei se já ouviram, mas Zeppelin é o nome que se dá a um dirigível, ó. Esse dirigível aqui, aparece aí para vocês na página. Ele parece um balão. Ele teve uma grande utilidade na Primeira Guerra Mundial, tá? Principalmente a Alemanha usou muitos deles. Vocês vão ler
a página 63, entender aí direitinho o que foi o famoso Zeppelin, é muito conhecido isso daí, inclusive, tá? E vão responder para mim a atividade desenvolva da página 63 e página 64, exercício 2 e 3, que é a continuação, tá? Então, lição de casa, página 63 e página 64, ok? Eu vou abrir para vocês agora. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir seu microfone e perguntar. Ou se quiser apenas escrever aqui no chat, também pode. Tudo bem? Alguma pergunta? Pro, licença. É para mandar para você ou não precisa? Não, meu anjo, não vai mandar nada, pelo amor de Deus. Só vai fazer a lição no livro e nós vamos corrigir do jeito que a gente está fazendo aqui, gente. Nós vamos continuar corrigindo as nossas tarefas, assim como a gente fazia em sala de aula, né? Então, é por aqui, tá bom? Professora, Só não deixa... Oi. a minha internet caiu no meio do negócio, eu não peguei a 1 da 60. Quem tá falando? Eu, Vinícius. Ó, a onda 60 identifica as duas fases do conflito da Primeira Guerra Mundial. Primeira fase, guerra de movimento, quando a Alemanha parte, né, para cima dos países ali da Europa. Ela durou 1 ano, ela vai de 1914 a 1915. Então, essa é a primeira fase. Segunda fase, guerra de trincheiras. São 3 anos, vai de 1915 a 1918. Tudo bem? Tudo. Tá bom. Ok, pessoal. Então, por hoje eu vou encerrar por aqui com vocês, que eu tenho agora que preparar aqui a entrada da próxima turma, né? Não deixem de fazer a tarefa e qualquer dúvida retomem a aula, porque ela vai estar disponível lá para vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, beijo. Tchau. Tchau. Vazei. Tchau, tchau. Tchau.